Ouvir o presidente da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe da Infraestrutura, a Brasinfra, que vai apresentar para nós propostas para viabilizar os projetos de infraestrutura, incluindo segurança jurídica, lei de licitações, financiamento, relação público-privada. Em 2018, ele foi reeleito para mais um mandato à frente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no estado de Minas Gerais, para o triênio 2018-2021. Vamos então receber o presidente da Brasinfra, Emir Kadar Filho. Boa noite a todos. Bom, já vou abrir uma água aqui para acalmar, né? Bom, boa noite. Vou tentar passar aqui para vocês hoje um pouquinho do que a gente conhece do setor, por essa longa história e caminhada que estamos assistindo, o que está acontecendo nesse momento. Antes de chegar nesse ponto da retomada, eu queria antes fazer um pouquinho do raio-x da infraestrutura, do que é, né, de como está e como chegamos nesse ponto. Vou começar pela nossa entidade. Quem é a Brasinfra? A Brasinfra, ela surgiu de uma conversa entre algumas entidades que sentiram a necessidade de uma maior representatividade do setor da infraestrutura, mais puro sangue, mais realmente sem ser muito abrangente, senão quando você quer fazer de tudo, você não faz tudo bem feito. Nós somos infraestrutura puramente simples. É uma entidade que nós criamos com o intuito de não ser grande, mas de ser fortes. Isso é representado pelas entidades que estão aí. Eu vou só citar, quero já agradecer a presença de quase todos os membros, presidentes desses sindicatos estão aqui presentes, e falar que uma das grandes vantagens da Brasinfra é a sua união, e todo mundo, à disposição de todos, para conseguir trazer as melhores propostas para a infraestrutura. Então, eu gostaria só de falar para vocês conhecerem um pouquinho quem é a Brasinfra, as entidades uma a uma. Nós temos a ACEOP de Santa Catarina, a ERJ do Rio de Janeiro, o CICEPOT de Minas Gerais, CEPOT do Paraná, o Sincossemp do Ceará, o Sindicops do Espírito Santo, o Sinicesp de São Paulo e 4 entidades de abrangência nacional, que é a ANEOR, o Sinaenco, o Sinicom e a nossa nova associada, com muito orgulho e honra, a Sobratema. A entidade é nova, mas as pessoas não. Não tem nenhum amador aqui, todos nós somos do setor há muitos anos. A soma das nossas forças é que faz a entidade. É uma entidade leve, sem estruturas grandes. A gente usa as nossas estruturas, que cada um já tem, que já são pesadas, para construir uma entidade que a gente acredita que é a representante da infraestrutura, que vamos conseguir, né, mexer alguma coisa e ter realmente efetividade nas ações. É óbvio que eu sou o maior defensor da infraestrutura, como todos vocês aqui. Eu começo com essa frase que eu sempre gosto de falar, que a infraestrutura é a locomotiva da economia do país. Nós somos aquele vagão, o resto, nós somos aquele trem, o resto é vagão. Vocês podem ter certeza que não existe um investimento público ou privado que não tenha um mínimo de infraestrutura. Qualquer investimento busca a infraestrutura para se instalar. Não adianta ter safra recorde de grão, ter produção de carro subir 10%, a produção
de qualquer coisa, né, a economia, ela é dependente da infraestrutura. Então, eu tento muito falar isso, porque a infraestrutura, eu gosto muito de usar um exemplo, que ela é igual, você pega o corpo humano. A infraestrutura são as artérias e as veias. Tira isso do corpo humano e vê se ele fica em pé. Ali a gente escoa a produção, porto, aeroporto, né, rodovias, ferrovias. Então, a importância da infraestrutura, e eu estou falando isso, acho que para quem também concorda comigo, mas não é o que a gente vê Brasil afora. Nós vemos aí os políticos, a classe que domina aí a caneta, dando ênfase a vários setores da economia em detrimento da infraestrutura. E eu gosto de falar que a infraestrutura também é o único setor que mexe na cadeia produtiva completa do país. Quando se começa um investimento, uma obra, qualquer que seja, ela mexe com o setor do vestuário, né, alimento, aço, concreto, sem falar, né, do equipamento, compramos equipamentos, né, medicamento, abastecimento. Então, a gente consegue mexer com a cadeia produtiva inteira do país. Então, eu gosto de frisar 1000 vezes, é a única saída para destravar o país, é através de investimento em infraestrutura. Não estou falando isso porque eu sou do setor, estou falando isso porque economistas falam isso, políticos pensam isso, mas quem vai fazer isso? Né? Quando é que vai acontecer esse investimento real na infraestrutura? Vou trazer alguns dados, eu não gosto de ficar com muito dado, não, mas alguns eu acho importante. Os investimentos em infraestrutura, que nós estamos vendo aí, nesse quadro aí, mostra a queda, ano a ano, do investimento, né, do governo na infraestrutura. Vocês podem ver que o percentual do PIB 2016, né, investido em infraestrutura, foi 1,95%, 2017, 1,69%, estimativa para 2018 é 1,70%. Isso são dados, não são meus, mas os estudos dizem que para recuperar e modernizar o parque de infraestrutura que nós temos instalado no país, seria necessário um investimento de 4,15% por 20 anos seguidos. E países que a gente se julga concorrente, mas que não somos, eu estou dizendo de China, China investe 8% do PIB em infraestrutura, Índia 5%, o Brasil 1,7%. Os emergentes estão investindo entre 4 e 5%, e o Brasil, mais uma vez, na minha opinião, vai perder aquela volta do mundo, o mundo dá uma volta, vai passando pelos continentes, a evolução, os países que vão crescer, e vamos perder mais uma vez um barco se a gente continuar não investindo em infraestrutura. Esse gráfico nos mostra uma coisa, vou fazer uma análise dele só para a gente entender, é o comparativo do ativo infraestrutura em relação ao PIB. Em 83, a infraestrutura do país valia 58% do PIB. A queda, ano a ano, vocês veem que não teve recuperação hora nenhuma. Nós chegamos hoje, que nosso ativo infraestrutura vale 35,9% do PIB. O que é isso? É o sucateamento da nossa malha. Nós não conseguimos nem manter a nossa infraestrutura que temos. Nós estamos depreciando, né? Nossa infraestrutura está ficando velha, não estamos renovando e não estamos conseguindo acompanhar
o crescimento do país, né, com a infraestrutura. E uma hora isso vai entrar em colapso. Se a gente não conseguir, né, a infraestrutura acompanhar o crescimento do país, igual está provando ali, que é uma queda contínua, a gente vai continuar com esse déficit enorme de infraestrutura que nós temos. Esse gráfico mostra dois cenários também, também que eu falo, nos incomoda. Aí são os dados de investimento, né, do governo federal e dos financiamentos do BNDES. Então, os dois estão em queda. De 2014 para 2017, nós temos aí uma queda de investimento em infraestrutura de quase 50% e de financiamento do BNDES de praticamente 70%. Estamos falando em números absolutos. Estamos falando sem corrigir esse valor. Com isso, o investimento já está... Acabou o dinheiro do país. Ficamos sem dinheiro para investir na infraestrutura. Está ali comprovado. Aí, né, tem a lei do teto dos gastos, que nós apoiamos. Nós somos empresários e apoiamos a lei do teto dos gastos. Mas o que vai acontecer? A lei do teto dos gastos, o que vai ser comprimido vai ser exatamente a fatia que vai sobrar para investimento. Por quê? As folhas de pagamento e previdências públicas não são corrigidas, né, pelo IPCA, elas vão ser corrigidas, né, por aumentos que o governo vai dar, anunciar aumento do salário mínimo. Elas têm índices, elas crescem mais rápido do que a inflação e nós vamos ter um achatamento desta fatia a ser investida no nosso negócio. Então, é importante frisar que nós vamos ter que recorrer, que eu vou falar isso lá na frente, na hora das soluções, ao investimento privado, porque realmente o investimento público está se tornando cada vez mais difícil. Um dado interessante é que no setor de saneamento, as empresas privadas detêm 6% do mercado e representam 20% do investimento do setor, para ver como que é a disparidade do investimento público com o privado nesse setor. Queria falar um pouquinho também sobre o emprego na construção. O Afonso falou muito bem que nós somos quem emprega mais rápido e quem desemprega mais rápido também. E mostrar que, do total de desempregados no país, que hoje, né, fala-se em 13 milhões, os dados do IBGE, a construção representa praticamente 10%. Nós demitimos 1.158.000 pessoas nesse período de 2013 para cá. O que falar que a gente a economia caiu 7%, a economia em geral caiu 7% e o nosso setor caiu 36%. Então, esse é um dado só para a gente realmente se situar e saber que nós ficamos pior do que o resto dos setores também no desemprego. Mais um motivo para a gente clamar por investimento em infraestrutura. É social, infraestrutura, né, é uma coisa que atinge a cadeia, né, a população inteira. E qual é a consequência da falta de investimento público? Desemprego, né? A queda da arrecadação, que faz o país ficar estagnado, né? O aumento do custo logístico, paramos de investir em infraestrutura, paramos de ter rodovias mantidas, rodovias novas, duplicadas, melhoradas, portos, pedágios, tudo isso. E com esse cenário todo,
o custo de produção, não adianta lá a pessoa conseguir economizar centavos numa fábrica de um equipamento de ponta que vai concorrer com um do exterior, se na hora que ele vai transportar isso para o consumidor final, seu preço agrega lá 2 pneus furados, 2 dias a mais na rodovia, porque a estrada é ruim, não dá para andar a 80 por hora, anda 40. Então, esse reflexo não é medido. Não é medido. Essa perda por falta de efetividade, né? Que vai perdendo pelo caminho e vai encarecendo o produto. O custo logístico do Brasil hoje é 60% mais caro que o americano. Como é que nós queremos concorrer com eles, com os chineses, né? No saneamento, mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso ao serviço de água tratada. 37% da água tratada do Brasil é perdida. Esse número, para mim, é absurdo. 37% da água tratada, ela chega a ser... Nós gastamos com ela, ela é tratada, ela é perdida com ligação clandestina, vazamento, gato, roubo, né? O vazamento vem da falta de investimento nas manutenções das redes, né? E temos ainda mais de 100 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à coleta de esgoto. Então, nós estamos chegando ao sucateamento da infraestrutura, né? Os dados são de todos os setores. Eu não quero falar de um específico, por isso eu estou querendo dar dados gerais da infraestrutura em geral. Mas se eu olhar, analisar cada um, todos têm mesmo retrato que a gente vê. E, para completar, aqui são algumas manchetes de jornais e revistas, né? Para não falar que eu não sabia disso, é manchete de revista. Nós sabíamos disso. O país sabe disso. E, para completar, nós temos ainda... O governo, em vez de nos ajudar, ele nos dá aquela empurradinha na cabeça quando está afogando. Temos algumas ações que eu chamo de anti-infraestrutura. Vou exemplificar. Acordo dos caminhoneiros. Caminhoneiros querem reduzir o preço do frete, reduzir o preço do diesel, né, regular a tabela do frete, está muito caro o diesel. O governo corta a CID. Todo mundo aplaudiu. Até na FIENG, quando eu fui defender lá na FIENG, na reunião de diretoria da FIENG, eles aplaudiram, até eles entenderem que quando cortou a CID é o único imposto, que eu não chamo de imposto, é a única parte, né, 4 a 5 centavos do preço do diesel, que é 3,50, 3,40, ele é voltado, essa é uma verba carimbada, não cai no caixa único para pagar previdência, para pagar salário, ele volta em investimento nas manutenções rodoviárias. Estamos estimando uma perda aí de 2,1 bilhões até o final de 2018, nessa verba que é revertida para a infraestrutura e para a manutenção. Porque eu acho que isso é normal, nós não temos dinheiro para construir coisa nova, não tem problema. Qual que é o mínimo que nós temos que ter? É para manter o que temos. Até a gente não pode obrigar o governo a investir quando não tem. Nós sabemos que eles não têm, né? Vamos dar aqui agora umas propostas de soluções, mas o mínimo é a manutenção. Aí, né, o outro ponto aí, né, é a isenção da cobrança do eixo suspenso. Combina isso com o caminhoneiro, combinou com as concessionárias, combinou com o setor privado, que ia deixar de cobrar uma coisa que, quando ele fez o projeto financeiro dele, daquele investimento, está lá quantos eixos suspensos iam passar por dia, né, para ser remunerados? Não. O governo faz as ações, muitas políticas, muitas para agradar a população, e está pesando, né, o setor. Corte do orçamento do governo federal, esse exemplo que o governo federal esse ano já anunciou um corte na previsão de orçamento, aonde é que foi? Nos investimentos.
Aumento do CAP. O aumento do CAP é uma coisa até absurda. A Petrobras resolveu aumentar o material betuminoso, uma média, esse número é uma média do país de novembro até agora em 64%. Contratos de manutenção, crema, rodoviários, tapa-buraco, eles são basicamente aplicação de material betuminoso. O governo toma uma atitude dessa, né, porque quer recuperar, quer igualar o preço da Petrobras com as empresas do exterior, não tem problema nenhum. Então, que ele venha com isso, mas que ele venha com as soluções. Não tem problema, o governo não. Ele jogou isso no mercado, sem a solução, que era simples, existem 10 soluções, todas que a gente fala, essa não pode por causa disso, essa o Tribunal de Contas não aceita, essa o Ministério da Fazenda não aceita, essa o DENIT não aceita. Ele criou o problema, era só ele ter vindo com a solução junto. O governo, então o governo ele está sem o feeling da infraestrutura e da construção. A gente está querendo levantar, o caso das cotas é um também que, acho que todo mundo deve saber aí, nós temos que cumprir cota de apenado, deficiente e de menor aprendiz. Nós fizemos uma cota, dependendo do porte, tem as porcentagens de cotas para ser cumprida. Uma empresa, de qualquer que seja o tamanho, vai ter que ter de 10% a 25%, 26% do seu quadro de funcionários sem ser do livre mercado, sem ser escolhidos, cumprindo cota. Imagina isso, gente. Nós somos obrigados a cumprir 26% do seu quadro de funcionários para cumprir uma cota. Claro que vai vir gente boa no meio, não quer dizer que são pessoas, mas nós não somos serviço social do país. Nosso serviço social do país é gerar emprego, não é cumprir cota. Então, todo dia alguém pensa alguma coisa lá em cima e quem paga a conta somos nós, que estamos aqui nessa sala. Mas nós também não podemos só reclamar, né? Nós temos que dar o caminho que a gente acredita que é a solução. Pintando esse quadro todo que a gente pintou, que eu não acho que é nem ruim nem bom, é o quadro da realidade da infraestrutura no país, mostrando como é que a gente perdeu importância, perdemos investimento. Nenhum país anda sem investimento, a gente tem que buscar como retomar. E eu acho que é inevitável. Aí eu vou começar a dar uma notícia boa. É inevitável. Antes poderia ser opção não investir em infraestrutura. Agora é obrigação. Não vamos sobreviver mais. O país não vai conseguir crescer do jeito que ele, né, já demonstra um ansejo aí de voltar a crescer e voltar a ser como foi alguns anos atrás. Mas para isso, nós achamos que tem que ter algumas coisas que são primordiais. Agenda de reformas. Reforma previdenciária, acho que essa hoje é pauta de todos os programas de governo, seja qual tendência seja o candidato, acho que essa aí já viram que não é opção também, ou o país morre ou faz a reforma. Reforma tributária, reforma política, que, né, eu acho que todo mundo enxerga, né, não existe um país com 29 partidos, acho que são isso, depois vocês me corrijam, 35 partidos, desculpa, errei, 35 partidos. Eu acho que a gente pode dividir as tendências em 5. Esquerda, centro-esquerda, centro. Centro-direita e direita. Aí nós temos, nesses 5 aí, pontos que eu acho que você pode ser dividido, nós conseguimos ter 35 partidos para gastar fortunas, bilhões, né, em fundos partidários, né, para negociar cargos, negociar salários. Então, sem essa reforma, a gente também não achamos que é super necessária para o Brasil destravar. E, por último, ali a reforma administrativa, né? Nós temos um
Eu estava comentando aqui um pouquinho antes, aqui embaixo, que eu me sinto funcionário público. Eu tenho empresa, trabalho 24 horas por dia, sábado, domingo, para pagar a máquina. Nós trabalhamos para gerar impostos, para pagar a máquina. Quem é o funcionário público? Ele que tem estabilidade? Ou eu que tenho risco de quebrar, de não ter o dinheiro para pagar a folha todo mês? Não, eu sou funcionário público. Eu trabalho para sustentar uma máquina absurda do tamanho que a gente não tem como aguentar mais. Então, eu acho que essa reforma administrativa diminuir o tamanho do Estado, fim da estabilidade, e a gente conseguir pensar o país com a cabeça privada, né? Outro ponto que a gente gosta de falar é a segurança jurídica. Segurança jurídica, quero tocar em alguns pontos. O governo, enquanto não der segurança jurídica para investimentos virem, acreditarem na gente, acreditarem no país, mas não só acreditar, mas saber que quem esteja no poder, quem for que esteja lá, não vai mudar a regra do jogo, né? Eu acho que a gente não consegue atrair bons investimentos. E o país, na situação que está, os investimentos externos, além de bem-vindos, são extremamente necessários para retomar. Comentar aqui sobre a lei de licitações, né, que é uma lei que a 8666 está sendo revisada. A Brasinfra trabalha arduamente para colocar suas posições e para tentar criar um ambiente mais equilibrado entre contratante e contratado, todos com direitos e deveres, e a gente não ficar somente com os deveres e eles somente com os direitos. Equilibrar essa balança é essencial, a segurança jurídica, deixar que os gestores públicos tenham o seu poder de decisão de novo, que hoje, por medo de tribunais de contas e Ministério Público, é mais cômodo não fazer do que fazer. Então, a segurança jurídica é essencial nesse quadro nosso. E mais 3 pontos que a gente queria colocar, que é, primeira coisa, o planejamento. Gostaríamos que tivessem programas de Estado. Queremos que o Brasil seja pensado o que nós queremos para o Estado, em qualquer das suas esferas, municipal, estadual ou federal, que os programas de governo sejam só uma parte daquele programa de Estado, que sejam pensado o país, né, nossas obras, nossas construções, que o país fosse pensado de uma forma macro, para 10, 15 anos, e que os governos entrassem e fossem cobrados por executar aquele plano projetado pelo setor privado, pelo setor público, por todos os agentes em conjunto, pela população. Banco de projetos é uma coisa essencial. Todo mundo aqui, acho que quem não mexe com obra, mexe com equipamento, ou está ligado ao nosso setor. Precisamos de bons projetos. E para isso, para o governante não querer sair correndo e fazer um projeto rápido, mal feito, nós precisamos dos projetos bem feitos, um banco de projetos que, quando ele assente na cadeira e queira mostrar serviço, ele vai lá, ele pode até escolher a prioridade dele, mas ele tem 5, 6, 10, 15 opções de bons projetos para ele escolher, né, e colocar em prática no governo dele, para não fazer projeto correndo, para mostrar serviço, para ser reeleito, né, para depois fazer Aí entra o próximo governador, fala tudo que ele fez, tira tudo, vamos tudo do zero, esse é o meu plano de governo, ele fez tudo errado, vamos começar do zero aqui, aí faz projeto. Então, os projetos são essenciais com a garantia de viabilidade econômica dos governos. Conselho Nacional de Investimentos é um outro ponto. Quero falar agora dos últimos 2 pontos, que seria
as linhas de financiamento, achamos que é um grande caminho para a gente retomar, seria uma linha de financiamento exclusiva para a infraestrutura. Antigamente tinha Fundo Nacional do Rodoviário, era um fundo que era da parte rodoviária, que depois, com essa ganância de juntar o dinheiro, para os governantes fazerem cada um o que bem entendesse, eles acabaram, até existe ainda, mas não usam mais. A gente gostaria, por achar que a infraestrutura, sendo o pilar da economia, que tivesse um fundo exclusivo para, não é criar novos impostos, não, é separar do que já tem uma parte e ser obrigatoriamente investida em infraestrutura. E, por último, eu quero falar das privatizações, né, das concessões, PPPs, que é o caminho que o governo nos mostrou aí, com a criação da PPI. Antes tinha... cada governo abre uma agência, né, para falar de privatizações e concessões. Acreditamos muito, achamos que é uma saída, abrimos o olho para focar que, sem a segurança jurídica, não conseguiremos fazer tudo o que nos está ofertado, e que é muito. Nós temos aí toda a prova que a parte, né, que o capital privado investe melhor e consegue retorno melhor, tanto para o cliente, que somos nós, população usuária, né, quanto para o governo. Mas queremos ressaltar também que não é a única solução. Existem investimentos que têm que ser públicos. Tem que ser públicos. Você pega a parte do saneamento ou até a rodoviária, o dinheiro privado vai atrás de lucro. E não está errado, não. Ele está aí para isso mesmo. Ele é privado, ele tem dono, ele vai atrás de rentabilidade. E aquela cidadezinha de 7 mil habitantes, que não tem renda nenhuma, não gera nada para a economia, mas faz parte da União. Então, o investimento público vai ter que sustentar, porque eles são cidadãos como todos. Da cidade de São Paulo ou lá de Itarerém, não importa onde é, lá no Acre. Então, nós não podemos achar e fechar o olho que o investimento público vai ser substituído pelo investimento privado, que se privatizar todos os setores da infraestrutura, nós vamos estar com a solução do país, ainda não é. Então, a gente acredita muito aí num próximo governo bem afinado com os investimentos na infraestrutura. Acreditamos, né, que eu gosto de falar isso aí, infraestrutura é bem-estar na veia. Infraestrutura, ela é democrática. Na hora que eu faço uma rua aqui, essa rua que nós estamos passando, ela passa o pobre, o rico, o carroceiro, ela passa o de moto, o motoqueiro. Na hora que tem água encanada, chega na minha casa, na sua casa, na casa da sua funcionária, na casa do seu operador. Então, infraestrutura é um investimento democrático, ele é social, ele é bem-estar na veia, ele volta 100% para a população. Espero que tenhamos a retomada, acredito na retomada, mas, pelo que nós apanhamos nos últimos anos, eu acho que a gente tem que dar esse grito. Esse quadro não pode ser escondido, e pelo contrário, eu gosto de expor isso, porque eu acredito na retomada e para sensibilizar quem está vindo aí a investir no nosso setor. Muito obrigado. Bom, nossos sinceros agradecimentos, então, ao senhor Emir Kadar Filho. Antes de dar continuidade às nossas atividades, eu gostaria de registrar e agradecer a presença da presidente executiva da ABSI, que é a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto, senhora Iria Doniak. Muito obrigada.
Bom, antes ainda de chamar o próximo palestrante, eu gostaria só de lembrá-los que os senhores podem ficar à vontade para fazer suas perguntas. Como eu disse no começo, basta, os senhores devem ter recebido um formulário para perguntas, se não, só levantar a mão que alguma de nossas recepcionistas